A luz e as trevas, os dois senhores. A luz e as trevas, os dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 22 até o 24. A luz e as trevas e os dois senhores. Diz assim, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Amém? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se eu tenho os olhos, esses olhos é os olhos espiritual ou os olhos material. Representa os olhos tanto espiritual como o material, né? Por exemplo, os olhos. Nós vamos se alimentar daquilo que nós estamos olhando, daquilo que nós vimos. Estou falando fisicamente falando. Se você olha para alguma coisa que vai te causar ansiedade, que vai lhe causar desejos, aqueles desejos que você olha com os olhos humanos, vai trazer uma cobiça para você. Seja na área financeira, seja em qualquer área da sua vida. Seja em qualquer área. Seja no seu trabalho, seja um desejo de ganância, né? Seja qualquer tipo de desejo, aquilo que você olha. Por exemplo, eu já vi pessoas olhar para a casa dos outros e dizer assim, ô casa bonita, essa casa um dia vai ser minha, né? Tem umas igrejas aí que ensinam muito isso. Tem até homens, né, que olha para a mulher do próximo e diz assim, essa mulher podia ser minha. E vice-versa, mulheres também, né? Que olha para o marido das outras e diz, esse homem podia ser meu. Olha para o carro dos outros, esse carro podia ser meu. Então você olha com um mau olhar e deseja. Então aquilo se torna as trevas do seu corpo. Por quê? Porque você está olhando com maus olhos. E se eu olho com maus olhos, aquilo vai ser as trevas do meu corpo. Aí vem doença, aí vem miséria, vem problemas muito complicados no seu casamento, na sua família em geral. Mas se os olhos for bom, então meu corpo inteiro está em luz. São os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, é os meus olhos que iluminam o meu corpo. Ou seja, por isso que eu tenho que ter os olhos bons. Eu tenho que ter os olhos material, os olhos carnal, os olhos humanos, meus olhos físicos. Eu tenho que olhar para algumas coisas e não cobiçar. Até porque não é meu. Também eu tenho que olhar com os olhos espirituais. Por exemplo, tem pessoas que quando falam de evangelho, de Cristo, de cristianismo, tem muitos que só pensam em vida material em cima disso. Não, eu vou buscar Deus porque Deus vai mudar a minha vida. Inclusive, se você já escutou algum pastor falar para você assim, olha, vamos para a igreja, vamos para Jesus, que tua vida vai ser melhor, repreenda ele, porque ele está sendo usado pelo diabo. Porque nem Jesus falou isso. A nossa vida com Jesus é melhor sim, porque nós estamos guardando a nossa salvação.
Mas Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A porta é estreita. Jesus disse, se vós sois odiados, não se preocupeis, porque primeiro odiaram a mim. Então, a nossa vida se torna melhor, porque nós passamos a ter um amigo. Aliás, tem muitas pessoas que são inimigos de Deus, inimigo de Jesus. Ué, missionário, eu não sabia que Deus tem inimigo. Tem gente que acha que o inimigo de Jesus, de Deus, é só o diabo. Não. Tem pessoas que é inimiga de Deus, mas isso é outra coisa para nós falar depois. Amém? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em ti há seja trevas, grandes trevas serão. É complicado isso, né? Ou seja, os nossos olhos é a lâmpada para o nosso corpo. Se os nossos olhos for bons. Se nossos olhos forem bons, nós passamos a ter luz em nosso corpo. E nosso corpo passa a ser luminoso. Imagina uma lâmpada pequena, já ilumina, né? Imagina uma lâmpada tamanho de você, tamanho de mim, né? Que lâmpada, né? Vai iluminar você e quem está perto de você. Mas se teu olhar for maus, todo o teu corpo estará em trevas. Ou seja, do mesmo jeito que o nosso corpo pode ser uma tamanha grande lâmpada luz, assim também o nosso corpo pode ser uma grande tamanha trevas. Mas se o teu corpo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em quem te esteja seja trevas, que grandes trevas será você. Não, missionário, mas eu sou uma luz, eu não sou uma trevas. Isso não funciona. O que vai provar isso é a maneira dos teus olhos espiritual e físico. O que vai provar isso é a maneira de você ver a palavra de Deus. Então, nós vamos viver daquilo que nós vimos, tanto fisicamente como espiritualmente. Você vive no mundo, você vai ver coisas boas e coisas ruins. Mas você não pode olhar as coisas ruins e absorver para você. Porque vai causar uma vida de trevas para você. Jesus mesmo disse, e que grandes trevas será você. Continuando, os dois senhores, ninguém pode servir, versículo 24, a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro. Repito, versículo 24 de Mateus 6. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não pode servir a Deus e às riquezas. Ou melhor, não pode servir a Deus e ao dinheiro. Quando está falando de riqueza, não está se referindo a eu servir a Deus e a muito dinheiro. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia quer dizer que eu não posso ser apegado a Deus e ser apegado às coisas materiais que eu tenho. Não podemos servir a dois senhores. Ou eu agrado a um e desagrado o outro. Ou eu vou ser devoto de um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riquezas.
Não posso servir a Deus, ter o coração em Deus, e ter o coração na minha conta bancária. Eu não posso servir a Deus e ter o meu coração no meu carro, na minha casa, na minha esposa, no meu marido, né, no seu marido. Né? Você não pode. No meu filho, na minha filha e coisas materiais. Ou eu agrado a Deus ou agrado as coisas materiais. Ou seja, ou eu sirvo a Deus, ou sirvo ao mundo, ou sirvo ao diabo. Eu não posso ter o coração em Deus e ter o coração nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, eu não posso ter o coração em Deus e também ser apegado a 10% que a Bíblia me ensina a devolver. Tem pessoas que não devolvem o dízimo e a oferta porque ela está indecisa entre Deus e a riqueza. Quando a Bíblia fala de riqueza, não está se referindo a Bill Gates, a Ike Batista, a Carlos Slim, a Silvio Santos e outros poderosos da terra. Quando a Bíblia está falando de servir a Deus e a riqueza, está falando de você. Você não pode servir a Deus e se apegar a bens materiais, irmãos. E se apegar a bens materiais, minha irmã. Porque todo mundo que rejeita ajudar o próximo, todo mundo que rejeita, ou seja, que não quer aceitar devolver dízimo e a oferta para a casa de Deus, que é bíblico, ela está dividida entre a luz e as trevas, ou seja, Deus não aceita divisão. Se eu estou dividido entre a luz e as trevas, então eu estou nas trevas. Não devemos servir a dois senhores, porque podemos amar um e aborrecer o outro. Ou devotará de um e desprezará ao outro. Não devemos servir a Deus e a riqueza. Ou seja, não devemos servir a Deus e se apegado ao carro, à casa, à conta bancária, ao dízimo, à oferta. Se apegado a marido, esposa, filha e se apegado a um bom salário. Não devemos. Tem gente que é apegado a R$10. Não, se eu ofertar R$10 esse mês, vai me fazer falta. Ah, não, esse mês não vou devolver meu dízimo, porque se eu dizimar, vai me fazer falta. É porque você quer servir a Deus e a riqueza. E isso Deus não recebe. Se você pensa assim, é porque os seus olhos ainda não são lâmpada. Seu corpo está em trevas. Se você pensar assim, é porque os seus olhos ainda é mau, o seu corpo está em trevas. E grandes trevas será você por pensar dessa forma. Amém? Você pode ter bens materiais, sim. O que você não pode é ser apegado a bens materiais. E quando você rejeita, irmão, a palavra de Deus, quando você rejeita o que está escrito na palavra de Deus, você está dividido. Você está tentando servir a dois senhores. E Deus, Ele mesmo diz que não divide a glória dele com ninguém. Essa é a verdade. Quando você é uma pessoa que é apegada à oferta, a dízimo, não devolve, como a palavra de Deus nos ensina, você está tentando servir a Deus e a riqueza. E a Bíblia, Jesus diz, não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e a riqueza, ou a qualquer bens materiais que nós somos apegados. Que Deus abençoe e que Deus ilumine.